Acho que ficou melhor. Acho, não tenho certeza, né? Que agora ficou melhor o som. Confirmem para mim aí nos comentários. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, minhas abençoadas. Que bom que vocês estão aqui. Relembrando vocês, já vem alguns dias que eu venho dizendo que dia 1º, agora sábado, eu vou abrir uma Black Friday de todos os meus métodos terapêuticos. Para vocês terem uma ideia, gente, vou colocar nesse combo todos os meus cursos. Todos os cursos, assim, eu chamo de cursos, mas são métodos terapêuticos. Tanto o desafio dos 21 dias, lei da atração nos relacionamentos, o detox emocional, o desafio de sedução com arquétipos e gatilhos mentais, o método ômega para a pessoa melhorar o amor próprio e a autoestima. E não só esses 4 cursos. Quem entrar agora nessa turma, dessa minha Black, vai receber todos os próximos cursos meus dos próximos 10 anos. Então, assim, é algo incrível para aquela pessoa que quer desenvolver, né? Quer se desenvolver. Eu sempre falo que as pessoas me procuram por vários motivos, né? Quero o ex de volta, quero que o ficante assuma, quero encontrar alguém, tal. Só que eu sempre sou categórico em dizer que isso vai acontecer quando a pessoa está bem. Então, como que eu ajudo as pessoas a curar as dores emocionais para ficar bem? Então, todos os meus métodos não são métodos assim, faça isso que ele vai se rastejar até você. Isso até existe uma técnica ou outra. Só que depois, do mesmo jeito que você usou uma manipulação para trazer aquela pessoa, ela vai embora. Então, eu procuro ajudar as pessoas da mesma forma que um dia eu me ajudei. Onde eu fiz alguns métodos terapêuticos e fiquei bem. Então é algo que a gente tem dentro da gente, é algo que ninguém rouba. Então, que bom que vocês estão aqui para se desenvolver dessa forma. Sábado eu vou explicar certinho, tá? Sobre essa Black. É só vocês estarem no meu grupo do WhatsApp. Lá no link da bio tem um grupo gratuito das abençoadas. E é só você entrar lá que sábado eu vou enviar todos os detalhes lá, tá bom? Agora podemos começar? Sejam bem-vindos. Que bom que agora o áudio está melhor. Deu certo. Tudo certo. Vamos começar. Estão com pressa? Eu tô com pelo menos uns 30, 40 minutos, então entre um atendimento e outro eu parei um pouquinho. Então, vamos começar. Estou bem tranquilo, vamos com calma. Né? Não adianta apressar. Principalmente por um tema delicado como esse. Por que um tema delicado como esse? Né? Como que a gente pode se posicionar para equilibrar um relacionamento? Gente, vamos falar de você primeiro. Para que você está nesse mundo? Né? Eu digo que nós viemos para esse mundo para poder ficar bem. Então, para eu ficar bem, eu vou ter que passar por provas, situações. É igual a pessoa que fez uma faculdade, ela foi, ela estudou, ela ralou, aí depois ela teve que passar em algumas provas e ela se formou. Então, quando ela se formou, é como se ela estivesse bem, né? Nesse estar bem dela, ela passou por um processo. Concordam comigo? E esse processo que ela passou, ela se desenvolveu, mas não foi fácil. Então eu digo que todos nós que estamos aqui nesse mundo, nós passamos por algumas situações e vamos sempre passar por essas situações. Situações essas, né, que nos ajudam ao quê? A ficar bem. Às vezes é difícil, concordo, só que é o intuito da nossa vida. A gente veio aqui, tem religiões que dizem, religiões assim, né, mais espirituais, vamos assim dizer, que diz que nós viemos aqui para pagar nossas dívidas, enfim. Onde eu quero chegar com vocês? Nós estamos aqui para evoluir.
Eu estou aqui para evoluir, você está aqui para evoluir, concorda comigo? Diante dessa evolução que nós estamos aqui, é fácil? Não é fácil. Imagina vocês, a vida de vocês. Todo mundo que está aqui hoje está passando por alguma situação delicada. A gente sabe disso. E essas situações delicadas fazem a gente crescer e desenvolver. Por que eu trago isso para você? Porque quando a gente fala de equilibrar um relacionamento, a gente está falando de algo muito complexo que envolve o outro. Olha só. Quando você diz, estou com um problema e eu vou te ajudar a resolver o seu problema, já é difícil. Você fala, poxa André, mas eu estou num momento delicado, eu não estou conseguindo enxergar isso e isso. André, mas tem essa outra situação. Ok, agora você imagina resolver um problema que envolve você e o outro. Percebe? Então assim, às vezes você assiste uma aula minha aqui e ouve eu falar, entra por um ouvido, às vezes sai pelo outro. Você não consegue mudar o que foi proposto. É difícil às vezes. Agora você imagina equilibrar um relacionamento que não está legal. Aonde envolve as suas mudanças e a mudança no outro. Por isso que é tão desafiador. Então a gente tem que ter essa empatia, tem que ter essa humildade. E muitas pessoas que começam um atendimento comigo, principalmente o método Ômega, elas relatam o seguinte, André, o que acontece comigo? Eu não consigo aplicar isso. Por que eu não consigo aplicar? Né? Eu estou esperando a mudança do outro. E, gente, eu digo para você uma coisa, um relacionamento só vai mudar se você fizer a mudança sua primeiro. Quando a gente espera a mudança do outro, a gente está agindo no egoísmo, né, no ego. Tipo, meu relacionamento tá ruim. Mas ele não corresponde. Mas tem pessoas que eu falo assim, faz isso, isso, isso. Ela fala, mas se eu fizer isso, ele vai agir dessa forma. Tipo, ela já está tão acostumada em ter certas coisas que não são boas na vida dela, que hoje ela tem uma mentalidade de que ela pode fazer tudo e não vai dar certo. Então, onde eu quero chegar com vocês? Primeiro, não é fácil equilibrar um relacionamento, tá? Por isso que tem que aprender a se posicionar para ter um relacionamento de valor. Porque assim, vou dar um exemplo para você, tá? Você já viu o número 6 no chão? Desenhe o número 6 assim, ó. Quando eu estou vendo o número 6, você está vendo o número 9 aqui. Do outro lado. Aí eu fico, é 6. Você fala, não, é 9. Um relacionamento, quando está desequilibrado, é isso que acontece. Você vê uma coisa, a outra pessoa vê outra. Parece que vocês estão conversando em duas línguas diferentes que não se entendem. Aí a primeira pergunta que sempre fazem para mim, André, é melhor eu me separar? Eu, André, tenho uma seguinte opinião. Eu acredito que quando a gente escolhe uma pessoa, a gente tem aquela visão de que vai ser para sempre, é muito bom isso, tá? Ninguém entra num relacionamento pensando, vou ficar uma semana, um mês ou 3 meses. Todo mundo pensa que é para sempre. Porém, eu não sou aquele cara que fico estimulando. Você tem que carregar essa cruz pro resto da vida. Mas também eu não sou aquele tipo de cara que diz, peraí, então vaza daí, sai fora. Por quê? Quando você sai fora de um relacionamento que não tá bom, mas você não fez o que você poderia fazer, você não fez de tudo, vamos usar essa expressão, você não está bem porque você não cumpriu a tua parte, a tendência é você sair desse relacionamento e ficar indo e voltando. Por quê? Você não tinha certeza do término, você não esgotou suas possibilidades.
E digo mais, mesmo que você não volte com essa pessoa, ok? Que vocês não fiquem juntos, é necessário, quando você está num relacionamento, você esgotar as suas possibilidades de tentar fazer dar certo. Por quê? Se eu esgoto as minhas possibilidades, se eu tentei de tudo e não deu certo, eu sigo em paz. E eu digo que a grande maioria, quando você realmente esgota as possibilidades, você consegue ter um relacionamento bacana. Então, por que não tentar? Só que tem gente que diz assim, é humilhação. É humilhação. Eu tô aqui tentando equilibrar esse relacionamento, a outra pessoa ligou o modo foda-se, desculpa a expressão, mas é isso, e eu não aguento. Eu te entendo. Então, se você já tentou de tudo, vamos embora. Mas vamos embora com certeza, convicta? Agora, não, André, eu não tentei de tudo, então não vá embora. Seja humilde. Gente, a humildade faz você equilibrar um relacionamento que está desgastado. Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Às vezes o relacionamento seu está com briga, desentendimento, cobrança, o outro não corresponde, e etc, etc. Quanto mais você... Olha só, presta atenção. Quanto mais você tenta resolver, é pior. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Tem uma pessoa que eu estou atendendo que aconteceu um fato a semana passada que ela começou, vamos dizer assim, ela está com ficante. Vou dar exemplo dentro do relacionamento também, tá? Mas ela estava com o ficante até que estava ali uma semana empenhado, aí ele meio que foi esfriando. Aí ela foi, mandou alguns textos para ele, né, falando, olha, vê por esse lado, tal, vi que você tá assim, tal. Aí ele, não, é que eu tô passando por esse momento. Aí agora ele se afastou mais ainda. E aí ela estava querendo mandar uma mensagem para ele dizendo mais ou menos assim: oi fulano, olha, eu já tentei falar com você uma vez, duas, você não está correspondendo, então eu vou embora. Gente, essa pessoa, ela está agindo com o ego. O que é o ego? É aquela parte nossa que quer ter o controle de tudo. Quer falar, quer mostrar, quer ter razão. Isso destrói um relacionamento. Por quê? A cada vez que ela tenta falar, mostrar, a pessoa vê que está muito fácil. A pessoa vê que tem muita cobrança, então ela vai embora. O que eu instruo para ela? Olha, fulana, vamos ser humilde? Humilde. Entendeu? O que você quer ser humilde? Esse ficante não tá te dando moral? Ok. Para de falar com ele. Mas, André, eu só vou parar de falar com ele e não vou falar que ele errou? Ó o ego. Querendo sempre controlar tudo. Vai viver sua vida. Aí, André, mas depois se ele vir falar comigo, eu vou ter que responder? Não precisa responder depois, na primeira vez. Talvez na segunda. Para mostrar para ele que, né, que tipo, sei lá, ó, tô em outra. Aí foi o que ela fez. Aí o cara voltou a conversar com ela, e agora bem empenhado. Nós precisamos ser humildes para saber que tá na hora de parar, que tá na hora de não insistir tanto, que eu perdi. Eu vou dar um outro exemplo para você, tá? Tem uma pessoa que eu estou atendendo nesse mês passado, ela estava, né, num relacionamento bem desequilibrado, aonde ela jogava coisas na cara dele e mostrava que ela tinha razão e queria falar isso, aquilo. Ela está certa nisso? Ela está. O relacionamento não estava bem. Só que ela não percebeu que ela está nesse ego dela, que ela quer fazer dar certo. Mas André, eu quero fazer dar certo, então eu não posso desistir. Só que, olha, tem hora que a gente precisa desistir. Não precisa verbalizar para a pessoa desistir.
mas desiste de brigar sobre aquilo. Vai cuidar de você, vai cuidar da tua vida, né? Então, ela sempre queria falar, mas por que aconteceu isso? A sua mãe fez não sei o quê. Porque aconteceu isso e depois você não falou. Mas você não fez assim, eu estava assim. Era sempre mais, mais, mais. Então, assim, o outro, ele começa a se afastar. Quando esse outro começa a se afastar, aí a pessoa fala assim, tá vendo, André? Eu estou tentando recuperar o relacionamento. Eu falo e ele se afasta. Mas é o que você está plantando. O afastamento do outro. Não é, gente, que você tem que estar calada. Mas eu digo que antes de você equilibrar um relacionamento, no caso, o nome da aula de hoje, como se posicionar para ter um relacionamento de valor, antes de você precisar se posicionar, você tem que permanecer quieta. E foi o que ela fez. Parou de falar, parou de cobrar, parou de insistir. Ela via as coisas e ficava na dela. Ainda ela falava assim, mas eu tô vendo que ele tá fazendo isso. André, não consigo ficar calado. Eu falo, fala aqui na terapia, né? Mas fica na sua. Mas eu não aceito. Eu falo, eu sei que você não aceita. Na verdade, você aceita e gosta. Porque a pessoa estava errando com você por anos e você tá lá. Tá. Só nisso você aceita. Ela falou, eu não tinha visto por esse lado. Não aceitar é você não corresponder, mas depois ter uma conversa. É igual. Você já teve isso na sua infância? Sua mãe, seu pai, quem te criou? Ela vinha, falava, você faz. Fala, você faz. É igual criança. A gente fala, faz. Fala, faz. Quando a criança faz e a gente não fala nada, aí depois a gente chega lá no momento certo, tem uma conversa com aquela criança, ela leva a sério. Não é no barulho que se equilibra um relacionamento. Então foi o que ela fez. Ela parou aí umas 2, 3 semanas. Como ela disse, eu só consegui porque eu estava mudando a mim, entendendo o que é, como é se relacionar. Ela aprendeu errado. Ela está num processo terapêutico, melhorando a autoestima, amor próprio, curando dores emocionais. Então ela conseguiu se calar um pouco. Percebe? Esse cara começou a achar estranho. Peraí. Eu chego em casa, é briga, é discussão, agora tá tudo em paz. Quando eu fazia algo que não é legal, ela se vingava disso. Hoje ela não está se vingando. Fez uma janta maravilhosa para nós, não sei o quê. Ela até brincou assim comigo, André, eu acho que eu não vou nem precisar ter a conversa. Só de eu mudar meu jeito de agir, ele percebeu, ele está me tratando melhor. Bingo. Caso isso não aconteça, vamos ter uma conversa. Eu gosto de contar casos para vocês de atendimentos porque são coisas reais, né? Que vocês podem estar passando. Tem uma pessoa que eu atendi há uns 3 meses atrás que ela dizia assim, o meu namorado, a gente está há 2 anos juntos, eu gosto muito dele, uma família minha e a dele se dá bem, e eu me dou bem com a mãe, com tudo. A gente tem planos de casar, na verdade estão executando coisas tal, mas ele fica curtindo foto de outras mulheres no Instagram. Eu concordo com essa pessoa, não é legal. Eu sou da opinião, se você escolhe uma pessoa para estar com você pro resto da vida, você pode até, passou uma pessoa ali, você admirar. Mas ficar comentando, ou curtindo, ou seguindo aquele monte de mulher assim, igual quando você era solteiro, não é legal. Né? Então, vá e conversa com ele. Já conversei, André. 1, 2, 3 vezes ele fala que não tem nada a ver, que não sei o quê. Tá, mas você repara que você já foi e conversou 1, 2, 3 vezes de qualquer jeito, estressada, brigando, e ele não levou a sério? Então, vamos fazer diferente? Deixa ele.
um mês pelo menos, um mês e meio, não fala sobre esse assunto. Vai cuidar de você. Ela disse assim, umas 2, 3 semanas depois, André, ele tá um pouco estranho comigo. Porque, por exemplo, eu saí com uma amiga para dar uma volta, eu tô numa academia que eu não ia antes, eu tô com um projeto que eu vou abrir uma empresa. Então, assim, ela está crescendo, ela, na vida dela. Então, esse homem olha e pensa assim, presta atenção. Caramba, minha namorada, não é que raciocina, às vezes raciocina sim, mas na maioria das vezes a pessoa percebe e começa a agir dessa forma. Caramba, antes minha namorada estava aqui, muito presente, me cobrando disso, 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 né? E eu não dava atenção. Agora ela está dispersa. Ele perguntou para ela assim, mas tá tudo bem? Você tá um pouco estranha. Ela falou, não, tá tudo bem, amor. Ele achou mais estranho ainda. Porque geralmente quando tinha um problema e ele perguntava, tá tudo bem? Ela ia e desabava, né, de falar para ele. Então, agora ele começou a perceber. Só que ele ainda não entende o que é. E passou aí mais 2 semanas, ele chegou de novo e falou para ela, olha, fulana, eu tô vendo você aí, né, academia nova, não sei o que, você tá me traindo? Até isso ele pensou, porque ela estava estranha. Ela pegou, falou, vem aqui. Sentou com ele assim, pegou na mão dele, segurou e falou assim, olha amor, eu estou bem com você, mas não estou. Comigo eu estou muito bem, obrigado. O que acontece? Até um tempo atrás, eu vivia só o nosso relacionamento. Para mim, eu tinha que fazer tudo por você, eu tinha que cuidar, eu tinha que cobrar certas coisas e eu esqueci de mim. E muitas vezes que eu cheguei para você e fui falar coisas, vamos melhorar isso, você falou que era coisa da minha cabeça. Exemplo, você curtir foto de outras mulheres. Então, eu vi que eu estava indo para um caminho errado. Então, nesses meses agora, eu cuidei mais de mim, eu estou bem. E eu confesso para você que eu não sei o que fazer. Porque, como que eu posso dizer? Eu quero um homem seguro. Você não está sendo esse homem seguro comigo. Eu não estou pensando em terminar com você. Mas eu estou pensando o que será que eu posso fazer ou conversar com você, e agora a gente está tendo essa oportunidade, porque isso aqui não dá, não vai sustentar um relacionamento saudável por muito tempo. Aí ele gaguejou, falou umas coisas lá, meio que enrolando ela um pouco. Ela falou, olha, depois a gente conversa, eu não estou com cabeça para isso. E que nem ela falou, mais 2 semanas ela não tocou nesse assunto e foi viver a vida dela. Aí ele chamou ela para conversar. Olha, eu repensei, tá. O problema, gente, para se equilibrar um relacionamento, sabe qual é? A gente quer que ele se equilibre de um dia para o outro. Por isso que você, quando tem um problema na relação, você quer ir lá conversar, falar e piora. Você acha que tem que conversar hoje, resolver hoje. Só que eu digo que para equilibrar um relacionamento é necessário a gente aprender a se posicionar. E se posicionar leva tempo. E às vezes, 90% das pessoas que entram no método ômega, eu observo isso, né? Quando ela entra lá para restaurar amor próprio, autoestima, a gente percebe o quê? As dores emocionais que ela carrega faz ela não conseguir controlar. Ela vai, fala. Ela é dependente emocional, né? O dependente emocional depende do outro para ser feliz. Então ela quer salvar o outro, então ela acha que ela tem que ir lá, fazer pelo outro, cobrar, falar que ama. E, na verdade, isso é como a gente pode falar, meio que destrói o relacionamento. Percebe onde eu quero chegar? Então, o que eu diria para você hoje que está numa situação delicada de um relacionamento desequilibrado, a primeira coisa seria: não queira vencer
na conversa. Não queira vencer no grito. Silencia. Porque quando a gente silencia, gente, a nossa mente consegue ver coisas que a gente não via. O outro vê que a gente está mais na nossa, começa a ficar um pouco preocupado. O que está acontecendo com ela? Aí ele começa a se doar um pouco. Agora, não adianta você ir lá se posicionar, falar com outro com medo de perder, porque você está com feridas, dores emocionais. Então, assim, silencia. Ó, não sei se vocês já assistiram, lógico, isso é bíblico, mas a série The Chosen é muito bacana para se assistir, né? Que são os escolhidos, que conta a história ali do Evangelho, né? Desde Jesus, quando começou a operar milagres, a crucificação e tudo mais. E uma coisa que acontece muito, né? Jesus, quando tinha um problema, quando ele estava aflito, ele ia falar, ele ia conversar com alguém, ele dava show, brigava, ele ficava em silêncio. Ficar em silêncio é sabedoria. Porque quando você fica em silêncio, você tira o barulho mental da tua cabeça, que faz você errar o tempo todo. E quando você fica em silêncio, você se conecta com Deus. Por isso que você se torna mais sábio e resolve as suas coisas de uma forma melhor. Lógico que depois desse silêncio, né, eu poderia falar aqui mais 1, 2 horas sobre coisinhas técnicas, coisinhas que eu digo assim, exemplos, né? Para você aprender a se posicionar. Só que, gente, não adianta nada falar tudo isso se você não silenciar a tua mente. Senão seu relacionamento está ali como um campo de guerra. Então, o que eu diria para você hoje, né, é fique em silêncio. Observa mais. Fale menos. Na hora que for falar, com humildade, com amor, com empatia. Vou dar um exemplo. Meu pai, quando era criança, ele não falava muito. A minha mãe falava. Então, o que a minha mãe falava, eu não levava muito a sério. Quando meu pai falava, eu levava a sério. Então, por exemplo, eu com a minha esposa. Se eu venho, falo. É tanta coisa que a pessoa não absorve. Vou virar um cara chato dentro do relacionamento. Agora, se eu estou em silêncio, se eu estou focado no meu trabalho, nos meus filhos, na minha vida, aí tem algo, eu chego para minha esposa, a gente precisa conversar sobre isso. Ela vai dar mais atenção. Porque ela sabe que eu só converso quando realmente é sério. Quando eu tenho razão sobre aquilo no nosso relacionamento. Então, assim, a primeira coisa, gente, é você silenciar, porque a partir disso, as outras coisas vão começar a acontecer de forma tranquila. Pegaram? Eu sei que é difícil. Tem 8 pessoas que eu estou atendendo nesse mês que estão em relacionamentos difíceis. E a gente faz o nosso atendimento, todo dia eu falo com elas. E é sempre, hoje mesmo, eu já ouvi de 2, né, essa história. Ah, André, mas eu não consigo ficar calada. Eu vou lá, aí ela vai, fala e joga na cara. Então, assim, a outra pessoa nunca vai levar a sério, ela nunca vai respeitar. Porque, na verdade, essas pessoas ainda não estão se respeitando. Cara, olha só, se eu me respeito, se eu me amo, por isso que não tem aí a construção do amor próprio, né? São tantas dores emocionais que a pessoa tem que ela não sabe o que é amor próprio. E, enfim. Mas se eu estou equilibrado, se eu não quero me ferir,
se eu tenho uma noção, né, de tudo isso, eu não vou lá gritar com a pessoa, jogar na cara, brigar, insistir. É humilhante demais. E a pessoa inverte na mente dela achando que não, ela tem que fazer isso porque ela merece mais. Na verdade, não. Né? Tem que prestar atenção. E faço um convite para vocês. Teremos mais 2 lives essa semana. Entrem no grupo do WhatsApp lá, Abençoadas, para que vocês possam saber dos horários das nossas lives. E sábado agora, dia 1º, eu vou abrir a minha Black Friday de todos os meus processos terapêuticos. São 9 processos terapêuticos, incluindo o desafio dos 21 dias, o de sedução, de arquétipos e gatilhos mentais, o detox emocional, o método ômega, o nosso queridinho estará na Black e mais 5 cursos. Chamo de cursos, mas são métodos terapêuticos. É só vocês estarem lá no meu grupo do WhatsApp. Nesse grupo que tem lá no meu perfil do Instagram, tem um site. Você entra nele e tem um botão grupo, WhatsApp, Abençoadas. Entra, fica ali no grupo. Sempre tem materiais exclusivos também por ali. Tá bom? E eu vou ficando por aqui, tá? Ainda tem alguns minutinhos, vou me preparar que agora eu vou voltar para os meus atendimentos. Espero e quero que essa meia horinha que a gente ficou aqui tenha valido a pena para você poder olhar para dentro e se centrar. Entenda, eu sei que vocês acham que o outro vai curar vocês. Se o ex me assumir, eu vou ficar bem. Se o meu marido mudar, se eu atrair alguém, se o ficante me... Sabe? Sempre assim. Se o ex voltar, se eu superar... Peraí, é sempre... Isso não acontece se você não estiver bem. Então, para de olhar para o outro, vai olhar para você. Quando eu estou bem, o ficante me assume. Quando eu estou bem, eu supero o ex. Quando eu estou bem, eu me torno mais atraente e vai vir pessoas em uma vibração melhor. Então, para de olhar a área amorosa como o outro e começa a olhar como você. Perfeito? Deus abençoe vocês. Estou aqui para ajudar vocês a se curarem para destravar a vida amorosa. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.